Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que satisfação, depois de um longo tempo, voltar a conversar com a Corning. Vamos falar com o Tadeu Viana, ele é vice-presidente de vendas de Latam e Caribe da Corning Optical Communication. Puxa vida, Tadeu, quanta coisa tem para a gente contar hoje. Essa área de comunicação, a área de telecom que a Corning está há algum tempo, a gente vai falar muito disso. Muito obrigado, vamos compartilhar muita coisa hoje, não é isso? Isso aí, Xandó. Boa tarde, um prazer estar falando contigo, com o teu público também. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a Corning, a área que ela atua, que pelo menos para mim é uma área fascinante, que é a área das comunicações óticas, como é que a gente faz para levar a fibra ótica para todo mundo, não é? Não, com certeza. E a gente vai vai chegar nesse ponto da conversa, lembrando que quando o Papo Fácil nem tinha esse nome, no final de 2016, eu gravando pilotos, experimentando esse formato, gravei uma conversa com a Corning. Na ocasião, conversei com o Ricardo Claro, falando sobre a história da Corning. Eu vou colocar um atalho aqui no canto superior direito da tela para quem quiser assistir essa história. A nossa primeira conversa, o Papo Fácil de número 8. Esse aqui já vai ser 750 e qualquer coisa. Então veja como a Corning foi importante. Mas enfim, indo direto para o assunto, faz uma breve história da Corning, que é uma empresa secular, até a gente pode dizer, e chegando aí na área de telecom, que é a área que ela realmente se revelou extremamente competente. Com certeza, Xandó. A Corning é uma empresa fundada nos Estados Unidos, né, baseada nos Estados Unidos, e foi fundada há quase 160 anos, ou seja, uma história bem antiga que ela tem, e sempre ligada à inovação. É uma empresa de ciências dos materiais, ela está especializada em vidro e materiais cerâmicos, e ela atua de uma maneira bem interessante, né? Ela tem laboratórios de pesquisa, de desenvolvimento, ela está sempre procurando inventar alguma coisa, encontrar alguma inovação interessante, tá? E depois ela descobre para que serve aquela inovação, aquela aplicação, e a partir desse momento ela começa a atuar em determinados mercados, né? Então, por exemplo, uma primeira atuação da Corning, há muito tempo atrás, tá, foi ajudar o Thomas Edison a inventar a lâmpada elétrica. Imagina só, mais de 150 anos atrás. Ele estava precisando do quê? De uma cobertura de vidro para isolar o filamento lá da lâmpada elétrica, né? Naquele tempo a lâmpada era incandescente, tá? E a Corning ela desenvolveu não somente aquele bulbo de vidro, como desenvolveu também, inventou as máquinas que produziam milhares, milhões daqueles bulbos a um preço, digamos, bem compatível, e ajudou a popularizar a lâmpada elétrica, e com isso se popularizou a eletricidade também. Não é? Então esse é um exemplo interessante, é o primeiro deles, não é o único com certeza, de coisas que a Corning foi inventando, e a partir daí ela começou a atuar nesse mercado, não é? Desculpa interromper você, mas na conversa de 2016 me contaram que a Apple os chamou para ajudar a criar os vidros da tela touch do iPhone, né? No começo da era do telefone, não é isso? Do smartphone? É verdade, Xandó. E essa é uma história super interessante também, tá? Os cientistas da Corning inventaram, né, um tipo de vidro que ele era bastante duro e resistente aqui ao arranhão. Então você podia fazer uma película super fina daquele vidro, que mesmo assim ele era resistente à batida, resistente a arranhão. E naquela época, isso foi nos anos 60, final dos anos 70, começo dos anos 70, ninguém encontrou uma aplicação muito legal para aquele vidro. Então o pessoal colocou aquela ideia na gaveta, ficou lá meio esquecido, até que um cidadão chamado Steve Jobs, né, ligou para o presidente da Corning e falou: puxa, mas eu estava precisando aqui de um vidro super especial, eu queria fazer um celular que não tivesse teclado, que ele fosse totalmente touch. Para isso eu preciso de um vidro super fino, para sentir o toque, mas esse vidro precisa ser super transparente, e quando o celular levar queda, você colocar ele misturado com a chave no bolso, etc., ele não se arranhe, a tela fica sempre limpa. Aí o presidente da Corning falou: bom, Steve, peraí, deixa eu procurar aqui nas minhas gavetas e tal. Achou esse tipo de vidro, que se chamava Gorilla Glass, e disse: é isso que você precisa? E Steve Jobs falou: puta, mas é isso que eu preciso. Só tem um pequeno detalhe. O que é? Não, eu vou produzir milhões e milhões desses celulares, vão invadir o mundo, tá? Meu celular vai se chamar iPhone. Legal, então como é que você quer que eu faça? Não, eu quero que você construa uma fábrica aí, só para mim, né? E essa fábrica, em menos de um ano, eu tenho que estar produzindo milhões de vidrinhos desses. A Corning aceitou, né, o desafio, e eu acho que a coisa bem legal é que até hoje o presidente da Corning, que é o mesmo, que não mudou, né, ele tem
na sala dele, emoldurada, tá, uma carta escrita à mão pelo Steve Jobs, agradecendo e dizendo que, puxa, sem a Corning, a gente não conseguiria ter desenvolvido o iPhone. É uma coisa bem, bem legal. É uma das muitas histórias legais de inovação da Corning. Pois é, começou há 160 anos, passou por tudo isso, passou pelo iPhone e agora o tema principal da nossa conversa, comunicação por fibra ótica. Vocês também têm responsabilidade nisso? Como é que foi a criação da fibra ótica? A gente tem culpa no cartório, com certeza, tá? A Corning foi a inventora da fibra ótica, tá? Há 51 anos, a gente já fez 50, vai para 51 anos da invenção da fibra ótica. Saiu dos laboratórios da Corning, lá nos Estados Unidos, foram 3 cientistas, né, principais, que desenvolveram o que a gente chama de fibra óptica de baixa perda. O que é isso? Ela consegue transportar a informação por meio da luz, ou seja, ela transporta a luz por quilômetros sem que o quê? Que a luz perca a sua intensidade. Então, você pode conectar, né, inicialmente bairros, depois cidades, depois até países, através da fibra ótica, e a luz é transportada lá sem perda de intensidade. E qual é a vantagem de você transportar luz e não o sinal elétrico através do cabo de cobre? A vantagem está na quantidade de informação que você consegue passar. Como a gente está falando da velocidade da luz, acontece que você consegue produzir, mas transportar muito mais informação do que você transporta num par de fio de cobre. E transportar informação, volume de informação hoje em dia, é super importante. Não, puxa vida. E essa criação que acabou invadindo o mundo também, de uma certa forma, como o iPhone, só que não na mão do consumidor final. Até eu já faço aqui uma referência. No começo da era da fibra ótica, era só para conectar grandes centros de comunicação, e aí a coisa veio se popularizando. Algumas casas já podiam ter fibra ótica, mas a cobertura era pequena. Eu acho que a Corning está numa pegada aí, um desafio de popularizar cada vez mais, né? Como que é esse processo de trazer a fibra ótica cada vez mais próximo dos consumidores? Isso é algo super, super importante. Você falou super bem, Xandó. Quando a fibra começou, né, ela ainda era mais cara, e a gente primeiro usou fibra para interconectar países. Então, vamos fazer agora uma comunicação entre o Brasil e os Estados Unidos, passar um cabo submarino, aquela coisa toda, né? Depois ela começou a ficar mais acessível. A Corning também inventou os cabos óticos, que é o quê? Que é um cabo que, né, leva uma quantidade bem grande de fibras dentro dele, e com esses cabos óticos começou a interconectar dentro de um país os estados e as principais cidades. Daqui a pouco a fibra ficou um pouco mais barata e alguém pensou, não, agora vamos fazer o seguinte, né? As centrais telefônicas que existem espalhadas pela cidade, eu vou conectar elas também por meio de fibra. Daqui a pouco a fibra começou a entrar nos bairros, e nesse processo a fibra foi chegando cada vez mais perto das casas. E por que isso é importante? Porque a fibra tem que chegar até a casa do usuário, porque essa é a forma mais rápida e mais barata de transportar informação, né? Então, hoje, aquela vida que a gente tinha antes da pandemia, que a gente ia trabalhar no escritório, que a gente ia estudar no colégio, aquela vida convencional, ela mudou bastante. A gente está fazendo muita coisa a partir das nossas casas, né? A gente está conversando aqui, você está na tua casa, eu estou na minha casa, nem no escritório eu estou, né? A molecada estuda, né, virtualmente, desde casa, ou joga virtualmente pela internet. A gente faz compras online. Então, esse trânsito de informação muito grande que tem agora, né, das casas com o mundo, essa interação, ela requer um transporte de informação muito maior. Normalmente a gente mede isso em termos de megabits de informação, os populares mega. Então, é bem normal que a gente ligue hoje para a nossa operadora e fale, puxa, eu queria uma conexão de 200 mega, uma conexão de 300 mega. Isso realmente é necessário para a gente poder continuar a fazer tudo dentro de casa. Mas só que, assim, aquele parzinho de cobre, de fios de cobre telefônico, já não dá mais, né? Não chega nem perto disso. Mesmo aquele cabo coaxial que a gente costumava transportar a internet também, que servia para a TV a cabo, ele também não chega, né, nessa quantidade de informação. Então, a fibra ela tem que se espalhar, se capilarizar, para deixar de ser um elemento de interconexão de países ou cidades, para ser um elemento de conexão de cada casa com o quê? Com o mundo externo, com o mundo exterior.
Mas tem um desafio aí, né? Porque eu pude assistir à implantação, à instalação algumas vezes de fibra, e você fazer, por exemplo, emenda de fibra é um negócio complicado, exige um equipamento super específico, sofisticado, e você ligar um país no outro, você não tem muita preocupação com isso. Ligar um estado com outro, mas na hora que você começa a capilarizar nos bairros a fibra, isso é bem complicado. Vocês têm alguma solução para isso? A gente tem sim, Xandó, tá? Tem uma tecnologia chamada pré-conectorizada, né? Para fazer ficar mais curtinho, tecnologia Precon. E o que é o Precon? É uma forma de evitar esse problema que você acabou de comentar. Quando a gente vai capilarizando a fibra, ela vai se espalhando, se ramificando como se fosse uma árvore, você tem que começar a emendar o quê? Um pedaço de fibra no outro. Veja só, uma fibra, ela tem um diâmetro mais fino do que o fio do nosso cabelo, né? No caso do teu, né, Xandó? Eu tenho muito pouco, então não dá nem para comparar, né? Mas pega um fio de cabelo teu e tenta alinhar um fio com o outro. Dá um trabalho danado, né? Que ele é fininho assim. Quando você quer emendar 2 pedaços de fibra em campo, você vai usar uma máquina chamada máquina de fusão de fibra, que é uma máquina super sofisticada, que tem um microscópio dentro dela para você poder ver, tentar fazer aqui o alinhamento. E depois você ainda vai esquentar as pontas da fibra, que é de vidro, não pode esquentar pouco. Por quê? Tem que derreter essas pontas aqui para como que soldá-las, né? Esse é um processo super complicado. Essa máquina é super cara. E o pessoal que faz essa operação tem que fazer na rua, debaixo de sol e chuva. Então, qualquer tecnologia para substituir isso por um processo de montagem da rede mais simples, claro que vai acelerar muito o que é a velocidade de construção da rede. É exatamente isso que a tecnologia Precon é. Ao invés de fornecer fibra naquele rolo, naquele cabo que tem não sei quantos quilômetros, que você precisa cortar e fundir, né, um pedaço no outro, você já fornece a rede em quê? Em cabos pré-cortados, que tem conectores nas suas pontas, né? E você o quê? Simplesmente vai interligar os pedaços através de caixinhas de distribuição. E tem uma caixinha no poste que tem, por exemplo, 8 conectores óticos que vão levar a fibra para 8 casas. Eu chego, conecto o primeiro, depois conecto o segundo. O processo de conexão é parecido com você chegar com a tomada elétrica e né, enfiar a tomada marcha ali na parede, na tomada fêmea da elétrica, ou seja, simplesmente né, plugar o conector, e aí aquela casa já está conectada, vamos para a próxima. Então, o processo é muito mais rápido, não precisa de ferramentas super caras, ele é muito mais simples, então o pessoal que trabalha na construção de redes não precisa de ter uma ultra super qualificação né, em física, ótica, nem nada disso, e com isso você leva a fibra de uma forma mais simples, mais barata e mais rápida para a casa de todo mundo. Né? Então essa tecnologia Precon foi uma invenção da Corning também, eu diria que hoje até é tão importante quanto a invenção da própria fibra, porque mais importante que ter a fibra em si é fazê-la o quê? Popular. E o Precon está fazendo a fibra ficar popular, fazendo a fibra entrar na casa de todo mundo. Puxa vida, é o melhor dos dois mundos, né? Você tem a sofisticação, a largura de banda, a velocidade da fibra e a simplicidade de instalação quase de um sistema coaxial, que é uma coisa que já tem décadas e décadas, que é só de realmente atarrachar. Agora, a gente não pode deixar de falar também e a participação da Corning nesse movimento aí, nesse momento, melhor dizendo, das redes neutras, né? Que é exatamente permitir, com essa capilarização, com essa popularização, prover acesso de uma maneira diferenciada. Né? Então comenta um pouco o conceito das redes neutras e já emendo uma segunda pergunta, porque o nosso tempo está meio que acabando, que é como que a Corning dá conta disso tudo do ponto de vista de fábricas, porque vocês estão com uma demanda muito grande, né, no termo de América Latina e mundo. Legal, Xandó. Vou te falar um pouco da rede neutra, né? O nome meio que já dá uma pista de como que ela funciona. É uma rede que não pertence a uma determinada operadora de comunicações, tá? Então, ao invés das operadoras que tem no mercado, operadora A, B e C, cada uma construir a sua própria rede, vem uma outra empresa que não vende nada para o cliente final, não vende nada para as residências, a missão dela é só construir rede, ela constrói uma rede ótica, que vai até todas as casas, e depois ela chega para as operadoras A, B e fala, A, B e C, e fala, olha, você quer usar minha rede? Né?
E aí o princípio econômico é muito simples, que é, se essa rede ela é usada por mais de uma operadora está pagando por ela, então o custo para construir, ele foi repartido entre os usuários, que acaba sendo viável economicamente construir essa rede. Isso é super importante, principalmente para quê? Para levar fibra não somente para os bairros mais caros, para as residências das classes sociais mais altas, mas para levar também para os bairros mais pobres. Por quê? É lá que a operadora tem suas dúvidas. Será que vai valer a pena eu gastar tanto dinheiro para levar fibra ótica a todas as casas? Se quem leva numa operadora é um outro elemento, dono da rede neutra, que acaba repartindo o custo entre todas as operadoras, aquela fibra ótica daquele bairro mais popular, mais simples, acaba se viabilizando mais rápido, a gente leva fibra para todo mundo, e levando fibra para todo mundo, a gente faz a fibra se converter num processo, numa ferramenta de quê? De inclusão social. Então, a gente leva a tecnologia para todo mundo e a gente faz com que a fibra possa dar chance, né, até para aquele molequezinho que estava com dificuldade para estudar, entra lá na internet, tem mais acesso à informação, consegue desabrochar e tem mais chances na sua vida profissional futura. Isso é o que todo mundo quer, né? Então, a rede neutra funciona dessa maneira. Então, tem algumas empresas que constroem essa rede para ser compartilhada com várias operadoras. Isso também ajuda, Xandó, numa outra coisa que é o seguinte, se cada operadora quisesse levar fibra a todas as casas do país, então a gente estava numa situação também complicada, né? Porque a gente tem 60 milhões de casas, um pouquinho mais no nosso país. E a gente tem hoje alguns milhares de provedores de internet no país. Além das grandes operadoras, a gente tem os provedores de internet que são super importantes para levar fibra a todas as cidades do país. Se você multiplicar 60 milhões de casas por alguns milhares de provedores, dá algumas bilhões ou centenas de bilhões de conexões, não vai ter fibra para todo mundo. E a rede neutra, ela ajuda no sentido que cara, constrói uma rede só, compartilha entre todo mundo, é uma forma mais racional e mais inteligente, né? Mesmo assim, e agora passando para a segunda parte da sua pergunta, a gente precisa, o quê? Aumentar a nossa capacidade de produção para ter certeza que a gente vai ter materiais óticos para entregar para todo mundo. Essa é uma missão super importante, porque agora que todo mundo quer fibrar nas suas casas, que as operadoras querem construir, não vai ser a Corning, né, que vai cortar o barato desse pessoal dizendo, pô, que pena, não tenho para entregar. A gente precisa crescer mais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso construindo fábricas que estejam mais perto do nosso mercado. Então, aqui na América Latina, a gente tem, além da nossa fábrica, orgulhosamente localizada no Brasil, no estado e na cidade do Rio de Janeiro, a gente também tem fábricas no México, lá na cidade de Reynosa, pertinho com a fronteira dos Estados Unidos, que atendem a parte, digamos, norte da América Latina, o próprio México, atende Estados Unidos e Canadá. E a fábrica do Brasil atende o Brasil, obviamente, e os países mais próximos, a parte mais sul da América do Sul, né? Então, a gente tem contratado pessoal, a gente tem investido dinheiro em crescimento de capacidade, para a gente ter capacidade suficiente para o quê? Para atender a essa demanda crescente de fibra chegando a todas as casas. Te asseguro, não tem sido uma tarefa fácil, com essa crise logística que falta container, falta navio, transporte complicado, matéria-prima complicada, mas quanto mais perto a fábrica estiver do seu cliente final, menos complicado é o aspecto logístico. E por isso que a gente acredita que a gente precisa ter fábricas aqui na região e tem que crescer a capacidade das nossas fábricas aqui no Brasil e no México. É isso que a gente tem feito. Olha, a nossa conversa estourou o tempo completamente, nós já estamos além, mas a conversa foi ficando tão interessante. Você já me adiantou antes que não pode divulgar nome de empresas clientes, mas subentendam quem está vendo esse vídeo, ou a grande maioria dos provedores de internet, de telefonia, de serviço de celular. Eu sei que você não pode comentar, então eu estou falando por você de uma maneira falando sem falar. E essa grande participação das fábricas aqui na América Latina, você até também quero destacar, você me falava que vocês têm mais pessoas trabalhando na América Latina do que no país sede, que é os Estados Unidos, né? Pois é, quase tinha esquecido isso. Obrigado, Xandó, por lembrar, tá? Com tanta fábrica que a gente tem aqui, México e Brasil, a Corning tem mais funcionários na América Latina do que funcionários no seu próprio país de origem, que são os Estados Unidos, tá? Então a gente está também ajudando a gerar emprego aqui na região, ajudando a economia da região a crescer.
Puxa vida, muito legal. Eu sei que foi uma super satisfação voltar a falar com a Corning depois de quase 5 anos, né? Lá do nascedouro do Papo Fácil. Quero que a gente possa dar continuidade nessa conversa, quem sabe falar de novos projetos ou cases de sucesso num futuro próximo. E que possa ser presencial, tomando um café ao vivo, tomando um café e o Papo Fácil presencial, que tal? Eu já aceito de imediato esse convite. Antes de mais nada, porque sim, é um prazer, tá, falar contigo de novo. E também porque a gente ainda tem muita história para contar, são mais de 160 anos, ou seja, né, é muita história que a gente pode aqui contar, tá, para o público do Papo Fácil. Maravilha, então vamos só esperar essa situação amainar de vez, a gente marca um dia no escritório, que eu já estive lá, e aquele vídeo foi gravado lá no showroom de vocês, e a gente volta a conversar. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Tadeu Viana, vice-presidente de vendas de Latam e Caribe da Corning Optical Communication. Tadeu, muito obrigado, permaneça bem e até essa nossa próxima conversa. Até lá! Obrigado, Xandó. Prazer falar contigo. Saúde aí para todos.